Um outro jogador aí que está sendo cogitado à venda, ou melhor, um empréstimo, é o Juninho. E times da Arábia estão fazendo propostas de empréstimo para o Juninho e parece que o Flamengo vem analisando essas propostas. Eu vou dar minha opinião sobre, eu vou querer saber de você, Wilson, sobre isso. Porque o Juninho, eu já venho falando aqui no canal, já venho falando nas lives, foi um jogador que o scout achou o Juninho, apresentou para o Boto, apresentou para o Felipe Luiz, o jogador foi aprovado pelo Boto, foi aprovado pelo Felipe Luiz e ainda não conseguiu mostrar um futebol dentro de campo. Está muito longe de ser esse jogador que o Flamengo foi lá, disputou com o Sevilha e trouxe para o Flamengo. Pô. Hoje, me mostra que foi uma contratação até equivocada. E se o Flamengo aceitar emprestar, mostra que eu vou estar certo nessa opinião. Que os próprios dirigentes, o próprio Felipe Luiz, se enganou com a contratação do Juninho. Porque o Carlinhos, do ano passado, ele veio no desespero, foi um jogador também, uma aposta, só que teve muito mais oportunidade do que o Juninho vem tendo. E eu não acho que o Juninho tem que ter um monte de oportunidades. Ele tem que fazer merecer essas oportunidades. E toda vez que ele entra em campo, ele não faz. Então, para mim, demonstra que foi um erro na contratação. E aí eu quero saber de você, Wilson. Você emprestaria? Você também tem esse pensamento que pode ter sido um erro de contratação da diretoria e do Felipe Luiz, que nessa o scout deu mole? O que você enxerga aí do Juninho? Cara, o scout tem dessas, né? De repente ele vê ali os números, ele analisa ali o jogador em si e não dá certo, e é isso, né? Assim, óbvio que a gente viu um jogador aí que veio de uma linha muito abaixo, obviamente com bons números, né? Tipo, fez um ano muito bom ali. É um jogador, cara, que demonstra vontade durante os jogos, né? Que demonstra ali, tipo, algum tipo de recurso, de velocidade. Às vezes a finalização deixa a desejar, mas às vezes ela funciona, mas enfim. Jogos ruins, né? Tirando aquele contra o Deportivo Tádia, acho que foi o Deportivo, né? Se não me engano, na primeira rodada lá fora de casa, que faz o gol, que o Juninho faz o gol dele e dá de 1-0 e dá a vitória, né, ao Flamengo. Salvo esses jogos assim, acho que o Juninho. No Carioca, ele faz, né? o gol em cima do Fluminense 2-1. Mas aquele foi desconsiderado, que estava impedido? Não, foi o primeiro jogo, deu o gol dele. A gente fez uns 3 gols naquele jogo ali, que foi tudo. Não, é porque dizem impedido. Que ele fez o gol do título, que o primeiro jogo foi 2-1 e o segundo gol foi dele. Sim, então, exatamente. Que ele fez o gol do título. É verdade. Mas salvo esses jogos assim, cara, é um jogador que deixou de apresentar o que a gente de fato não esperava, né? Porque a gente não teve muita ali expectativa quando o Juninho chegou, mas o que a gente estava torcendo para que ele conseguisse. Então, assim, é óbvio que o cenário melhor é recuperar o investimento feito, que não foi tão baixo, não foi baixo, né? Um investimento feito no jogador, né? Tipo, de uma venda, obviamente, mas assim, a gente tem que contar também como que o jogador se sente, né, cara? O Juninho, como eu já havia expressado recentemente algumas insatisfações com relação ao tempo de jogo, né? Que vem jogando pouco, o Felipe Luiz vem utilizando pouco ele. Então, assim, se ele não quer continuar, é um direito dele, e o Flamengo, assim, tendo somente ali propostas de empréstimo, né, com obrigação de compra ou não, o ideal seria, de fato, recuperar o investimento, colocar, de repente, uma obrigação de compra após o empréstimo aí, mas se não há proposta de compra para ele e o jogador está insatisfeito, não quer continuar, um jogador insatisfeito na equipe é muito ruim, cara, é muito ruim mesmo. E principalmente um jogador que de fato ali, cara, tem poucas chances de tentar mudar esse panorama, que não entra muito nos jogos. Então, assim, eu acho que de repente o empréstimo seria a melhor forma, né, nesse momento, né, visando aí as possibilidades, mas foi um erro ali do scout, cara, foi assim, como eu falei, é um risco, né, a gente contrata um jogador que não conhece, um jogador que tem bons números, mas que é um risco ali de ele não dar certo, acontece também, como aconteceu em outras equipes, né, como, enfim. Eu acho que o Juninho merece esse empréstimo, caso ele esteja insatisfeito, queira muito sair do Flamengo, ele merece esse empréstimo, por mais que não é o melhor dos cenários para o Flamengo, que seria a venda, né? O melhor dos cenários em si.